Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Todos nós, independentes de sermos ou não cristãos, sofremos muitos ataques do maligno. Ele tanto ataca quem está fora das igrejas, quanto pessoas que estão dentro delas. É claro que ele esquenta muito mais a cabeça com aqueles que estão seguindo o evangelho, pois aqueles que não seguem, se morrerem, já têm lugar garantido no inferno e ele sabe disso. Então, o diabo até ataca pessoas de fora da igreja, mas são ataques diferentes. Quem está fora, geralmente, sofre ataques sendo tentado para cair no erro, para cair no pecado, tipo adultério, prostituição, avareza, ganância e tudo aquilo que nos afasta de Deus. O diabo tenta e ataca as pessoas desta forma. Mas quando estamos na igreja, a régua aumenta. A coisa fica mais alta. Não é somente aquela coisa de ser tentado. Além das tentações, o diabo coloca aflições e sempre temos que esperar um dia em que ele vai nos atacar. Precisamos estar preparados para poder receber esses ataques, mas precisamos de algo mais. Precisamos que Deus, nesses momentos, venha nos ajudar e venha nos socorrer. Sendo que parece que muitas vezes a ajuda não vem e o socorro também não vem. Então, o que fazer para essa ajuda e esse socorro chegar nos momentos de ataques malignos? Ouça com atenção essa mensagem, pois Deus vai falar forte aos nossos corações. Tem muita coisa que Deus vai nos ensinar hoje. Juízes capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Aqui, novamente, nós vemos que os israelitas pecaram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, qual foi o erro do povo desta vez? Os inimigos vinham e eles apenas se escondiam. Isso é errado? Aqui está o primeiro erro, e o primeiro pecado deles foi o medo. Quem está firmado em Deus não pode ter medo ou demonstrar medo diante dos seus inimigos, não pode. Ainda mais porque Deus já havia falado ao povo de Israel que entregaria os inimigos em suas mãos. Todos nós que estamos em Cristo, diante das batalhas, diante das aflições, não podemos demonstrar medo para o inimigo. Sabe por quê? Porque toda vez que demonstramos medo, demonstramos para o diabo que não confiamos plenamente em Deus. É assim que ele age. O diabo sabe quando você não está confiando plenamente em Deus. A sua fé parece que é aquela fé só de momento, que nas primeiras horas de batalha você demonstra para ele que a sua fé é aquela fé de momento, que nas primeiras horas de batalha você já está se entregando. Só que a palavra de Deus nos diz o quê? Que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então você ter medos e demonstrar esse medo faz com que os inimigos cresçam cada vez mais. E assim estava sendo com o povo de Israel. Juízes capítulo 6, versículos 5 e 6. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Perceberam aqui que os inimigos eram tantos que eram como praga de gafanhotos? Vocês perceberam isso? Eles durante 7 anos fizeram isso com o povo de Israel. Assolaram, maltrataram, humilharam. Tudo isso porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo isso porque o povo fez o que era mal, pecou. Mas pastor, a pessoa ter medo já é o suficiente para o diabo destruir a nossa vida? Posso te dizer que é a primeira brecha dada, porque como disse, se você não demonstra que confia em Deus, o que ele vai fazer é te atacar. Mais e mais e mais, para você sair da igreja e depois destruir a sua vida por completo. Mas o pecado de Israel foi muito pior. Eles não só tiveram medo, eles foram adorar outros deuses.
e isso para Deus é algo abominável. Deus não permite outro tipo de adoração que não seja o adorar. Não existem deuses, existe somente um Deus, e ele é único. Juízes capítulo 6, versículos do 7 ao 10. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Aqui está um dos principais motivos pelos quais as pessoas caem no erro: não dar ouvidos à voz de Deus. Muitas vezes a tentação vem, o diabo coloca algo na sua frente que te faz querer voltar a pecar contra Deus, mas aí Deus faz o quê? Começa a falar: não faça isso, não caia nesse erro, não trai seu cônjuge, não roube, não minta, não faça mal ao seu irmão. Deus vai mostrando, Deus vai falando. Vem um monte de nãos em nossa cabeça mostrando que tudo que você está fazendo, que você está se direcionando é errado. Aí nós temos duas opções: dar ouvidos e repreender o mal que quer nos tentar fazer cair, ou deixar de ouvir e aguentar as consequências do pecado. O povo de Israel deixou de ouvir e Deus durante 7 anos os entregou nas mãos dos midianitas. Aí você vai pensar assim: então pastor, Deus é mau, porque ele deixou o povo sofrer durante 7 anos. Sabe por que ele fez isso? Para ver se eles caíam na real e acordavam do seu erro. Enquanto eles estavam adorando outros deuses, como poderiam obter a ajuda de Deus? Deus não vai ajudar a quem não quer ser ajudado. Ou a pessoa pede socorro e clama a Deus, ou ela continua no pecado clamando a outros deuses. Muitas pessoas estão deixando de receber o socorro de Deus na hora das suas batalhas porque estão em pecado e não se arrependem. Precisa haver arrependimento sincero no seu coração e depois é só fazer como o povo de Israel fez: clamar ao Senhor e ele virá em seu socorro. Mas lembram que o povo temia? Mas sabe por que eles temiam os inimigos? Porque quem está no pecado não tem a proteção de Deus. Deus se afasta e eles sabiam que Deus não estava os ajudando, até porque passaram 7 anos sendo humilhados. Aí pergunto: quantos anos você vai continuar sendo humilhado pelos seus inimigos? Quanto tempo mais o inimigo precisa te destruir para você se arrepender e pedir perdão para Deus? Será que você não percebe isso? Enquanto você estiver fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, você pode ter certeza, o socorro de Deus não virá. Mas a partir do momento em que você compreender que não pode viver longe de Deus e compreender que seus pecados só te levam para o fundo do poço, você vai se arrepender, vai pedir perdão e vai clamar a Deus. Aí o socorro virá de imediato. Pode ter certeza disso. Todos os seus inimigos serão colocados ao chão. Deus, após o clamor do povo, levantou Gideão para liderar um pequeno exército que destruiu milhares de inimigos. Deus pode destruir todos os seus inimigos com apenas um pequeno exército. Creia nisso. Creia que o nosso Deus é grande. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra abençoada, palavra para ouvirmos e colocarmos em prática. Tem muitas pessoas deixando de ouvir a sua voz e indo na direção errada. Muitas pessoas, assim como o povo de Israel, estão clamando a deuses errados. Pessoas que, ao invés de estar seguindo ao Senhor, estão seguindo outros deuses. Pai, que essa mensagem possa tocar no coração de muitas pessoas que estão neste momento agora sofrendo pelos seus pecados, sofrendo pelos seus erros e sendo humilhado pelos seus inimigos. Que essas pessoas possam compreender que elas precisam se arrepender, precisam voltar atrás daquilo que elas fizeram. Elas sabem onde está o erro delas, elas sabem. É só elas se arrependerem e elas voltarem para o Senhor. Pedir perdão, falar diretamente ao coração do Senhor, se humilhando diante do Senhor e pedindo ao Senhor que as ajude. E eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor virá em socorro delas. Pai, se essas pessoas neste momento estiverem orando comigo, se arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, ouça a oração dessas pessoas, ouça o clamor delas e vá em seu socorro. Vá, Senhor. Eu lhe peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que vocês acham que necessitam ouvir uma palavra como essa. Deus abençoe todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.